Bom, e como nós dissemos, nesta semana nós temos, nesta e na próxima semana, uma homenagem especial a uma entidade que está completando 40 anos em Patrocínio, que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Uma instituição que defende o trabalhador rural e tem uma história realmente muito bonita. E a gente tem aqui dois dos mais antigos funcionários, né? O Sebastião Wilstar, que está até aposentado agora, e a Cimeia Araújo, que ainda está em atividade, 33 anos, né, Cimeia? Boa noite, prazer tê-la aqui. Boa noite, o prazer é todo nosso de estar aqui, né, comemoração dos 40 anos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Patrocínio. Sem dúvida, uma grande história, são 40 anos de luta, né, pelo trabalhador rural do nosso município. E o Sebastião, que trabalhou como conciliador, você viveu ali os dois lados, né, Tião? E fez um belo trabalho lá no sindicato, né? Exatamente. Inicialmente eu comecei a trabalhar no sindicato em 79, o sindicato estava com apenas 7 anos de criação. E depois, com o espaço-tempo, né, foi criado um núcleo de conciliação trabalhista, porque na época, em 94, a demanda era muito grande das reclamações, né? Aí se viu por bem achar uma saída. E o que eles fizeram? Na época, o então presidente era Ezequias dos Reis, conversando com o presidente do Sindicato Rural, que é o Altair Olímpio, e com o doutor Antônio Gomes, que era o juiz-presidente da Vara na época, aqui em Patrocínio, e procurou achar uma saída para que desafogasse o sindicato, que lá não tinha estrutura física para atender a quantidade, a demanda, né? Aí se pensou e criou esse núcleo de conciliação, que por sinal foi pioneiro, foi o primeiro no Brasil. E acabou virando referência depois. Acabou virando referência, inclusive, assim, no primeiro ano, segundo, era muito normal a gente receber caravanas de outras cidades, né, para outros estados, de outros estados também, do Paraná, de Goiás, para ver como é que funcionava o sistema, né, como era o estatuto, né, para estudar o estatuto, e depois foi criado. Hoje já tem várias cidades, em Contagem, Maringá, Goiânia, Divinópolis, várias cidades hoje já tem esse núcleo. Mas Patrocínio foi a referência, né? Foi o primeiro do Brasil. Atendia, às vezes, na época da safra, às vezes até 300 pessoas por dia. Então, e desafogou a Justiça do Trabalho também, porque muitos casos, às vezes, que nem precisaria de ir para a Justiça, como não tinha o núcleo, e era encaminhado para a Justiça. Então, depois, com a criação do núcleo, esses casos, esses pequenos litígios, já passou a ser tudo resolvido no núcleo. Inclusive, mais de 90%, em torno de 97% dos casos, ainda é resolvido no núcleo, né? Não, e a partir disso a gente viu que hoje muito pouca gente trabalha sem carteira assinada em Patrocínio, principalmente o trabalhador rural praticamente é quase zero, né, Tião? Exatamente, isso foi através do trabalho que o sindicato fez juntamente com o Ministério do Trabalho na época. Então a gente fazia trabalho nas fazendas e de madrugada, onde saíam os caminhões para as lavouras, na época hoje é ônibus, mas na época era caminhão, né? Então a gente fez esse trabalho também, assim, com o apoio do Ministério do Trabalho. Hoje, e depois Patrocínio é uma cidade que mais tem emprego, assim, carteira assinada. Formal, né, com carteira assinada, que ao passo era mais na informalidade, né? Bom, eu vou perguntar a Cimeia aqui, porque ela tem uma história também, a história dela se confunde com a do sindicato por causa desse trabalho que foi desenvolvido lá dentro. E o sindicato teve uma participação fundamental nisso, e eu lembro das dificuldades. Vocês tinham passado 3 meses sem receber, na verdade, para poder o sindicato se manter em pé. Olha, o sindicato, quando eu entrei em 1979, na época da ditadura militar, então realmente era tudo muito difícil, expressão, você sabe que é difícil, né? A questão da expressão era difícil. Então o sindicato era vigiado em tudo. E depois com a abertura, né, as coisas foram melhorando, e o sindicato até então funcionava numa casa que era alugada, né, e o anseio da diretoria da época era ter a sua sede própria. Na construção da sede própria, que foi por volta do ano entre 1982 a 1985, nós passamos por um momento muito difícil. Os funcionários, na época, eram 3 funcionários, a gente passou assim, às vezes deixava de receber para poder ajudar nessa construção da sede, que hoje, graças a Deus, nós temos a sede, já depois disso, ampliada por várias vezes, né? E hoje a gente tem uma estrutura muito boa, né? Graças ao trabalho das diretorias da época, das diretorias atuais, né?
E uma época que o sindicato teve uma dificuldade financeira muito grande foi por volta do ano de 1992, que foi até no ano eleitoral do sindicato, uma nova chapa entrou na época para concorrer à presidência e ganhou-se na época o Ezequias dos Reis, que foi que restaurou novamente o sindicato. Era um homem assim de muita sabedoria, de pouco estudo, mas muito grande sabedoria, e nessa época que se conseguiu reestruturar o sindicato financeiramente e criou-se o Abrigo do Trabalhador Rural, que funcionou por vários anos. Hoje está cedido à Prefeitura Municipal, que toma conta desse local. O núcleo, né, para resolver os problemas de trabalho na época, porque era um número muito grande de trabalhadores do município, de municípios vizinhos e municípios, pessoas que vinham de outros municípios do nosso país. Então, foi criado o núcleo e, ao mesmo tempo, o Abrigo do Trabalhador para dar suporte, né, a esses trabalhadores que vinham de fora. Para não ficar na rua. Para eles não ficar na rua. Então, foi criado nessa época. Foi criado o supermercado do sindicato, após foi criado a farmácia do sindicato, e hoje a gente pode ver a estrutura grande que se tem, né, disso tudo. Então foram muitos anos de luta para se chegar onde chegou. Hoje tem médico, dentista, assistente social, fisioterapeuta, tem vários convênios, psicólogo, né, convênios. Vários convênios para ajudar. Uma empresa grande que ajuda o trabalhador rural. Ajuda o trabalhador rural. E agora o pequeno produtor, que depois eu vou falar também com o João, o presidente, que o pequeno produtor também agora está integrado nesse grupo, né? Tá. O pequeno produtor, ele desde o início, o regime de economia familiar, né, já fazia parte do sindicato em si, mas assim, nos últimos anos tem se agregado mais a agricultura familiar junto ao sindicato. Não só o assalariado, né, mas como a agricultura familiar. Agora, ao longo do tempo, esse trabalho, quer dizer, o sindicato foi melhorando, né, Sebastião? E aí, hoje, acho que o trabalhador rural da nossa região, ele tem uma estrutura, né? Ele pode ficar tranquilo que ele tem guarida, né? Isso. Inclusive, o que a senhora estava falando aí a respeito da situação financeira, chegou a ponto que teve que demitir funcionários, ficou apenas 2 funcionários, eu e o Marlenise Ferreira, que você lembra dele lá? Meu amigão. Seu amigo. Marlenise Ferreira. Aí o que acontece? Ficou só nós 2 funcionários, mesmo assim, um trabalhava de manhã, outro à tarde, porque o sindicato não tinha condições de pagar o meu salário e o salário dele na época. Aí houve uma dispensa, aí depois com a vinda do Ezequias, aí nós montou um bom trabalho, foi criado na época a contribuição confederativa, né, que deu muito sustento, até hoje o sindicato, aí teve condições de retornar os funcionários que haviam sido demitidos, assim, por questões financeiras, entendeu? Aí voltou os funcionários, a gente faz um trabalho em cima da confederativa, que ajudou muito o sindicato, e até hoje ainda, né, é um suporte do sindicato, né? Aí, conclusão, voltou os funcionários que haviam sido demitidos na época, e o sindicato ganhou muito com esse trabalho, não só o sindicato, como os trabalhadores em si. Porque se o sindicato cresceu, os associados passou a ter mais benefícios, entendeu? Então tem um retorno também, que era descontado a confederativa do salário do funcionário, mas eles têm um retorno, né, através do trabalho que os sindicatos envolvem, na questão médica, na questão social. Da assistência, né, de maneira geral, né? Assistência jurídica e tudo mais. O supermercado também, né, que ajuda bastante o associado. Então, o trabalhador ganhou muito com isso aí, entendeu? Não só nós funcionários, que nós tivemos nosso emprego garantido, mas o trabalhador, de certa forma, também teve a resposta positiva de que foi os benefícios que o sindicato pôde oferecer, que até então não podia. Bom, na próxima semana nós vamos continuar contando essa história já com o novo presidente, né, o João Batista, que estará conosco aqui presente. Ele vai contar toda essa história aqui, né, o João Batista Ferreira. E só para finalizar, eu queria agradecer aqui eu pedi o pessoal para fazer um levantamento, mas eu achei que mais interessante a gente conversar dessa forma aqui, mais informal, que a história acho que fica mais bem contada até. Eu queria agradecer a sua presença aqui e boa sorte para vocês lá e parabéns pelo trabalho que vocês fizeram lá. Obrigada. Obrigado, viu, Sebastião? Isso também está à disposição, né, aqui que possível. Parabéns para vocês. No dia 20 será comemorada, então, essa data dos 40 anos na Assembleia que o sindicato realiza.
E na próxima semana nós vamos receber aqui o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Patrocínio, o João Batista Ferreira. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho continuaremos falando ainda com o homem do campo, que é o Rubens Rocha, que vai falar hoje sobre um tema muito interessante, que é a produção de alimentos, esse alimento mais doméstico, né? O alimento artesanal. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. A Prefeitura de Patrocínio implantou novas escolas de tempo integral e melhorou o transporte escolar em todo o município. Na escola eles cuidam bem, porque tem café da manhã, almoço, merenda. O kit foi maravilhoso, que ele veio completo. Eu tenho 2 meninos que estudam aqui e o ônibus passa na porta. Educação com qualidade. É assim que a Prefeitura está construindo uma cidade melhor. Prefeitura de Patrocínio. Desenvolvimento para todos. Viajar de ônibus é mais seguro. Pelo Expresso União, suas viagens são mais confortáveis e rápidas. Os carros são monitorados em todo o trajeto. São equipados com DVD, banco semileito com apoio para pernas e pés, ar-condicionado, geladeira e toalete. Carro estacionado na rodoviária mais próxima. Expresso União. Deseja uma boa viagem. Na busca da liberdade, ter asas sempre foi um sonho. Sonho de voar, crescer, de superar. E para conquistar um futuro de possibilidades, você precisa do inglês do IQBEL. Asas para um futuro melhor. Pense grande, sonhe grande. Aprenda inglês no IQBEL. Matricule-se já. Ligue 3831-6667. Participe do projeto Cidadania, com atendimento na área jurídica, internet popular e os cursos de informática, com inscrições abertas. Câmara de Patrocínio. Você faz parte do Legislativo.